Bom, reiniciando a nossa atividade, então vamos para o segundo assunto que nos ocupa no dia de hoje, que é o estudo do desenvolvimento do sistema nervoso na espécie humana, ou seja, a embriologia, a ontogenia do sistema nervoso. Então, bom, como todos conhecemos, aqui temos a placenta e temos aqui o feto, o embrião, onde se desenvolvem diversas estruturas e entre elas as estruturas, claro, do sistema nervoso. Então, todos conhecemos que o cigoto, que seria a estrutura fecundada, nele aparece aqui um pronúcleo masculino e por acá aparece um pronúcleo feminino. Realmente é uma estrutura totipotente, é capaz de se diferenciar em todos os tecidos que existem. Então, vemos como essa estrutura aumenta progressivamente o número de células, aumenta progressivamente o número de células até atingir esse número extraordinário aqui nessa estrutura. Acontece que essa estrutura aqui representada mais ou menos esférica vai ter uma parte que será um pouquinho mais plana. Essa parte mais plana chama-se de placa neural, está representada aqui em azul. Acontece então que essa placa neural sofre de uma invaginação, e, claro, permite que apareça na parte central um sulco. As extremidades dessa placa neural então se aproximam, e aqui se aproximaram tanto que ficaram em contato. Portanto, se gera neste momento um tubo, que chama-se de tubo neural. E na parte central aparece um canal, que seria o canal neural. Então, toda essa estrutura tubular será a estrutura que dará origem ao sistema nervoso central. Agora, observe que aqui, nas extremidades da placa, aparece uma área um pouco mais clara, que chamam-se de cristas neurais. Essas cristas neurais se separam até se separar totalmente, e dessas cristas neurais deriva, então, o sistema periférico, o sistema nervoso periférico. Então, toda essa mudança que acontece aqui, descrita em passos, acontece exatamente na camada mais externa daquela estrutura embrionária. E essa camada mais externa é exatamente a ectoderme. Então, da ectoderme da ectoderme se deriva o sistema nervoso e também se deriva o sistema cutâneo, se deriva a pele. Portanto, não é estranho que quando existem alterações do sistema nervoso, então aparecem transtornos também ou determinadas manifestações na pele. Aqui temos uma sequência de imagem de forma natural. Vemos como essa parte aqui é um pouquinho mais plana, observamos a invaginação que gera o sulco. Aqui observamos como está se fechando o tubo neural com a sua cavidade interior, e aqui já se fechou totalmente o tubo neural com a cavidade, dando origem posteriormente ao sistema nervoso central, e das partes laterais, ou seja, das cristas, então aparecerá o sistema nervoso periférico. Então, aqui temos uma outra imagem para analisar esse fechamento do tubo neural. Vai começar na parte central da estrutura, vai fechando para um lado e vai fechando para o outro lado. Aqui já fechou totalmente a estrutura, se conformando totalmente o tubo neural. Neste outro plano, observamos como essa seria a região plana da placa neural. Vai começar aqui o processo de invaginação. Aqui começou a invaginação, aqui já se fechou, dando o tubo neural, e aqui já temos o tubo neural devidamente conformado e as regiões laterais onde aparecem as cristas, que seriam as estruturas primordiais para o sistema nervoso periférico.
Então, todo esse tubo neural, ele sofre de mudanças. A parte posterior é a parte que menos mudanças sofre. E, portanto, essa parte é a que se corresponderá futuramente com a espinha, ou seja, com a medula espinhal. Aqui aparece como spinal cord, é a medula espinal. É a parte que menos se transforma. Agora, então, o rombencéfalo, que já estaria dentro da cavidade craniana, sofre alterações e daí aparece o metencéfalo e o mielencéfalo, que finalmente se transformará em bulbo raquidiano e ponte ou protuberância. A parte que corresponde com o mesencéfalo muda um tanto, um pouco, e conserva a sua estrutura e a sua forma mesencefálica. Portanto, o mesencéfalo, junto com a ponte ou protuberância e junto com o bulbo raquidiano, conformarão o tronco futuro, tronco cerebral, que é uma estrutura que está dentro da cavidade craniana, ou seja, conformando o encéfalo. Também a região mais central do cérebro sofre mudança. Por quê? Porque essa região, que é conhecida como diencéfalo, termina se transformando em quatro estruturas, ou seja, tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, que seriam as quatro estruturas diencefálicas que estão na parte mais central do cérebro. E, finalmente, toda essa região que chamava-se de prosencéfalo, ou seja, a parte anterior que ocupava a região do diencéfalo e a parte mais anterior, essa parte, então, se transforma em telencéfalo, ou seja, aparecem essas vesículas ou aparecem os hemisférios do cerebelo. Então, em todo esse interior, vamos ter a cavidade, que seria o reflexo daquela cavidade central do tubo neural. Essas cavidades também sofrem de mudanças na região anterior. Na região posterior, praticamente não sofre mudança. E é por isso que nós temos aqui na medula um canal ependimário, e aqui nesta região já encontramos o quarto ventrículo, o terceiro ventrículo e os ventrículos laterais nessa região. Portanto, observem que o tubo neural sofre mudanças e essas mudanças permitem que se formem diferentes estruturas. A parte que menos muda é a parte que corresponde à medula espinhal, que, como todos conhecemos, está do forame occipital para fora. E as estruturas encefálicas estariam todas dentro da cavidade craniana. Finalmente, essa será a estrutura definitiva, não, do sistema nervoso central. Na parte aqui inferior estará a medula espinhal, depois encontramos o tronco cerebral com bulbo, ponte e mesencéfalo, encontramos aqui o diencéfalo, temos dois representantes, que seria o tálamo e o hipotálamo, não aparece o epitálamo, e não aparece o subtálamo. Bom, o subtálamo, na verdade, para ver, não dá para ver em um plano como este, que é um plano sagital mediano, deveria ser um plano parasagital. E o epitálamo não foi colocado porque é uma estrutura pequena, não? E está na parte superior e posterior do tálamo. Por acá temos os hemisférios cerebrais e se vê de forma expressiva como existe todo um conjunto de sulcos que aumentam a área de córtex até 1 metro quadrado aproximadamente. Portanto, os peixes, como já falamos, o cérebro é plano, não existem sulcos e, no caso do homem, existem sulcos que aumentam extraordinariamente a área de córtex. Com relação ao sistema periférico, temos o seguinte: das cristas neurais derivam todo um conjunto de vias. Essas vias se organizam em plexos. Por exemplo, aqui existe um plexo a nível do coração, existe um plexo também a nível da região abdominal. Além disso, existem 4 plexos importantes: o plexo braquial, o plexo cervical, o plexo sacral e o plexo lombar.
que son 4 plexos importantes. Esos plexos son áreas de enorme concentración de axónios, onde os axónios às vezes están en una vía y después continúan en otra vía, por tanto, se forma aí uma rede. Então, aparece, por exemplo, os nervos cranianos. Aqui existe uma representação de um nervo craniano, que seria o vago. Aparece aqui o tronco simpático, que seria aquele ponto de contato entre neurônios pré-sinápticos e pós-sinápticos no sistema periférico, especialmente ou especificamente no sistema autônomo ou neurovegetativo. Existem aqui um conjunto de nervos esplágnicos, o plexo, como já falamos. A artéria, na verdade, não tem relação com o sistema nervoso, e o plexo hipogástrico. Existem vários plexos ao longo do sistema periférico. É importante ter a percepção de que o sistema nervoso central está conectado ao sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central não consegue funcionar se não existe o sistema periférico, e o sistema periférico não consegue funcionar se não existe o sistema nervoso central. Aqui, na região cefálica, encontramos o tronco cerebral, e associado ao tronco cerebral encontramos os nervos cranianos, que também formam parte do sistema periférico. Aqui temos uma representação mais clara do sistema periférico, onde encontramos os 31 pares de nervos espinhais ou medulares. Encontramos aqui os 12 pares de nervos cranianos ou encefálicos. É importante que vocês vejam que existem fibras aferentes, existem fibras eferentes, fibras que participam em diferentes sistemas. Portanto, é importante ter o conceito de que um nervo, na verdade, é como se fosse uma estrada, e nessa estrada existem vários axônios. Um axônio faz parte de um sistema, outro axônio faz parte do outro sistema, e por aí vai. Portanto, os nervos poderiam ser sensoriais, poderiam ser motores, poderiam estar associados a diferentes sistemas e, portanto, a diferentes funções. Ok? Então, com essa informação, encerramos ou terminamos esta parte do desenvolvimento do sistema nervoso na espécie humana. E então, damos parte ao terceiro conteúdo, que, como já falamos, era o conteúdo relativo à histologia, onde estaremos falando sobre as células que conformam o tecido nervoso. Aqui temos uma representação geral das células que conformam o sistema nervoso. Como vemos, existe um contato entre elas. Essas luzes aqui é uma representação artística dos sinais que passam de um neurônio para outro. Na verdade, não são assim luminosos, mas também são sinais. Portanto, aqui toda essa rede de contato implica que cada neurônio ou cada célula estará em contato aproximadamente com 100.000 outras células. Portanto, o nível de contato é muito, muito grande. Então, existem vários tipos de células conformando o tecido nervoso. A célula mais conhecida é o neurônio. E, de fato, existem dois tipos de neurônio. Existe um tipo de neurônio que são neurônios secretores, que se localizam a nível do hipotálamo. Esses neurônios secretores, eles secretam determinados hormônios pequenos, e esses hormônios viajam através de um sistema portal, um sistema sanguíneo, chama-se de sistema portal hipotálamo-adenohipófise. E a nível da adenohipófise, esses hormônios estimulam a formação de hormônios conhecidos por todos nós como hormônio de crescimento, hormônio estimulador do tireoides, estimulador dos folículos ováricos, e por aí vai. Então, esses neurônios secretores, na verdade, estão aproximadamente em uma proporção de 5% de todos os neurônios. A maior parte dos neurônios, 95%, são neurônios que transportam sinais ou que farão contatos sinápticos uns com outros, e os sinais nervosos passarão de um neurônio para o outro. Ou seja, são neurônios ligados à transmissão de sinais e, portanto, de informação.
Então, em dependência da região do sistema nervoso onde estão localizados os neurônios, será a sua forma e, portanto, também será a sua função. Para cada estrutura haverá uma função. Então, esse neurônio que aparece aqui é um neurônio típico motor, ou seja, um corpo celular e um axônio aqui, neurônio típico motor, controlador da nossa musculatura estriada. Esse neurônio que aparece aqui, que é um neurônio piramidal, o corpo neuronal, o celular, parece uma pirâmide. Vemos aqui os dendritos e também vemos aqui o axônio, muito frequente no córtex cerebral. Esse neurônio que aparece aqui é um neurônio também modificado, transformado, chama-se de célula de Purkinje e é típica do cerebelo. A função desse neurônio é inibir os núcleos centrais. Vemos como existe uma árvore dendrítica bem expressiva e aqui temos o dendrito maior, que sem dúvidas é o axônio. Agora, temos outros neurônios, por exemplo, neurônios bipolares. Esse neurônio bipolar aqui é porque existe um polo axonal aqui nessa parte superior e outro aqui na parte inferior. Por exemplo, na retina, por aqui encontramos os verdadeiros receptores visuais, cones e bastonetes. E aqui encontramos as células ganglionares, que são aquelas que geram potencial de ação a nível da retina. Portanto, essa aqui seria uma célula bipolar. Essa célula bipolar aqui também seria uma célula do sistema olfatório. Vemos aqui a árvore dendrítica e vemos também, aqui também o maior dendrito, que é o axônio. Existem também outros neurônios que chamam-se de unipolares. Esses neurônios unipolares é porque, na verdade, existe um axônio pequenininho aqui nessa região. Então, aqui aparece um ramo comprido para um lado e um ramo curto. Esse neurônio aqui é típico do sistema somatosensorial, aquele ligado a tato, pressão, vibração, dor, temperatura. E esse corpo neuronal aí, quando se junta, claro, com outros corpos neuronais, forma os gânglios sensoriais que aparecem, por exemplo, na raiz posterior dos nervos espinhais. Ou seja, este axônio mais pequeno fica em contato com a medula espinhal por aqui e esse axônio maior fica em contato com o receptor a nível cutâneo, na pele. Existem outros neurônios que carecem de axônio, como por exemplo esse aqui, onde vemos vários dendritos. Esses neurônios, por exemplo, estão fazendo contato entre um neurônio e outro, às vezes chama-se de neurônios de associação, de neurônios intercalados, e são interessantes ou importantes, por quê? Porque a maior número de contatos sinápticos, sem dúvidas, os sistemas de análise serão mais evoluídos, serão mais precisos na sua função, mais exato na sua função. Ou seja, que o desenvolvimento do sistema nervoso depende do número de sinapses e também, claro, depende do tamanho da estrutura. Bom, então, aqui temos uma representação de outras células que também formam parte do sistema nervoso. Esse amarelo aqui é um neurônio que estudamos agora há pouco. Esse amarelo aqui é outro neurônio que estudamos agora há pouco. Então, existem outras células, por exemplo, essa célula aqui, em Wernicke, que é o astrócito. Se considera que o astrócito ele faz contato aqui, claro, com os neurônios. Esses contatos são contatos elétricos, não são contatos através de neurotransmissores. Se considera que, por exemplo, íons em excesso que estão neste neurônio poderiam passar aqui a esta outra célula astrocítica. Substâncias, determinadas substâncias que estão aqui em excesso poderiam passar aqui ao interior dessa célula e depois, em um momento determinado, essa célula poderia oferecer para o neurônio. Portanto, ela teria aí uma função como de amortecedor. Também se fala que contribui com a alimentação dos neurônios. Existem dois tipos de astrócitos, então os protoplásmicos e fibroblásticos.
y fibrosos, disculpen, fibrosos y protoplásmicos, y que están también na substancia cinzenta y na substancia branca. A veces, de forma patológica, se acumulan estos astrócitos y forman tumores o astrocitomas, que claro, son tumores, son un nivel patológico, ¿no? De esa, o sea, de esa estructura do astrócito. Outra célula que também está no sistema nervoso e que não é neurônio, são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são as células que carregam a mielina no sistema nervoso central, porque no sistema nervoso periférico são as células de Schwann, as células que carregam a mielina. Então, vemos aqui, por exemplo, como esse oligodendrócito ocupa todo esse pedacinho de axônio, fica por cima de esse pedacinho de axônio, desse outro neurônio acá, e o que acontece aqui é que esta região, como essa mielina é uma substância que não consegue conduzir a energia elétrica, não existe troca de íons nesta região e, portanto, não existe movimento de íons nessa região. Então, o sinal nervoso, que depende dessa troca ou desse movimento de íons, ele passa de um nodo de Ranvier para outro e para outro, e isso provoca que realmente seja mais rápido a condução do sinal nervoso através de axônios mielínicos se comparados com axônios amielínicos, que é quando carece de mielina. Portanto, o oligodendrócito contribui a acelerar o movimento do sinal. Normalmente, quando um bebê nasce, o conteúdo de mielina do cérebro é pequeno, é pobre, e nos 3 primeiros anos de vida extrauterina, esse conteúdo aumenta extraordinariamente. Daí que o cérebro aumenta durante esses 3 anos. Outro tipo de célula, que não é neurônio, e que é importante, são as células da micróglia. A micróglia, na verdade, é uma célula com uma origem diferente. Por quê? Porque as células do tecido nervoso, como já falamos agora há pouco, a origem é ectodérmica e a micróglia é de origem mesodérmica. A micróglia, na verdade, é o representante do sistema retículo endotelial. O sistema retículo endotelial no nosso organismo é o sistema de vigilância, ou seja, que vigila se entra alguma partícula estranha ou vigila se aparece alguma substância tóxica, alguma partícula estranha no nosso organismo. E, claro, quando detectada, o sistema retículo endotelial destrói. Portanto, o representante do sistema retículo endotelial dentro do sistema nervoso será exatamente a micróglia. Por quê? Porque quando existe um dano no sistema nervoso que aparecem substâncias tóxicas, por exemplo, em um caso de isquemia cerebral, ou aparece uma infecção ou uma invasão bacteriana, viral, etc., essas células da micróglia atuam rapidamente, tentando resolver o problema e amenizar, claro, o dano. É extremamente importante, por exemplo, quando existe um dano aqui nos neurônios, e que, como todos conhecemos, os neurônios se regeneram e, dependendo da velocidade de essa célula em limpar a área de substâncias tóxicas, será mais ou menos eficiente o processo de formação de estruturas novas nesse neurônio. Ou seja, essa regeneração desse neurônio. Então, realmente, essas células da micróglia, que são células mesodérmicas, são muito, muito importantes. Então, micróglia, oligodendrócito e astrócitos são células do tecido nervoso que não são neurônios e que chamam-se, em geral, células da glia. Células da glia. Estas células gliais, ou células da glia, terão duas características importantes. Primeiro, o número de células da glia é muito, muito grande, comparado com o número de neurônios. E segundo, as células gliais conseguem se dividir mitoticamente, fato que não conseguem os
neurônios. São duas características interessantes. E está faltando um tipo de célula glial. O tipo de célula glial que está faltando são as células ependimárias, as células do epêndima. Essas células estão a nível das cavidades interiores do sistema nervoso central. Portanto, a cavidade é isso aqui. Poderia ser, ou seja, o canal ependimário, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, o ventrículo lateral. E vemos que as células ependimárias estão aqui, nessa parede interior da estrutura que está em contato com o líquido que viaja normalmente aqui, que todos conhecemos, é o líquido cérebro-espinhal. Observem como existem cílios, essas estruturas aqui, a nível dessas células ependimárias, e que o movimento desses cílios contribui, sem dúvida, ao movimento do líquido cérebro-espinhal no interior de essas cavidades, sejam as cavidades a nível do encéfalo ou a nível da medula espinhal. Em determinadas partes dessas cavidades aparece uma modificação dessas células ependimárias e então nessa região, nessa parte, se forma o líquido cérebro-espinhal. Ou seja, que nessas partes específicas seria o ponto de formação do líquido cérebro-espinhal. Ou seja, porque existe uma mudança na estrutura dessa região. Então, dessa forma, as células ependimárias também se consideram células gliais, células da glia, que são células que não são neurônios e que terão funções extremamente importantes dentro do tecido nervoso. Bom, e com esta informação, então, terminamos a parte histológica do sistema nervoso, ou seja, o nosso terceiro objetivo. Muito obrigado por ter assistido a esta aula. Espero que os conteúdos aqui colocados sejam de utilidade para interpretar, a partir de próximas aulas, as estruturas do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, e que realmente seja de utilidade para todos nós, não só para agora, para o nosso cursinho, também para o futuro, tendo em vista que o objetivo do curso de Neuroanatomia Fácil não é só para agora aprender, e para o futuro aplicar. Bom, então vamos encerrar o nosso segundo vídeo. Vamos encerrar o nosso segundo vídeo. Aqui agora eu vou parar aqui o compartilhamento e vamos então parando a gravação. Até mais, bom estudo, até mais, até mais, até mais.